de Apocalipse. Abramos lá. É sempre um grande desafio para mim pregar nesse livro, cujo tema sempre nos é tão obscuro. Isso pelo fato de nós estarmos falando sobre o nosso futuro. Gostaria de pedir com o Elias, como está cedo ainda, se pudesse apagar todas as luzes, para ficar mais, todas, para ficar mais fácil de visualizar aqui, que ainda assim os irmãos vão conseguir ler nas suas Bíblias. As outras apagar lá atrás? É isso? Ok, obrigado, Elias. Muito bem, então falar sobre o livro de Apocalipse é falar sobre o nosso futuro, ou seja, é falar sobre algo que a gente não conhece. A pergunta que eu gostaria de fazer no início é: onde está a nossa esperança? Sobretudo quando nós falamos e pensamos em nosso futuro, onde está a nossa esperança? Em que nos apegar, em que nos abraçar? Os brasileiros têm por costume dizer que a esperança é a última que morre. Mas para muitos brasileiros, a esperança já morreu há muito tempo. Eles não encontram mais esperança na política, eles não encontram mais esperança na alegria que o futebol, que um time pode dar. Quantas pessoas que ainda mantinham uma certa alegria ao ver o time jogar e ganhar, mas até mesmo com isso já não se alegram mais. Para muitas pessoas que têm encontrado, muitas vezes num vício, no álcool, ou nas drogas, ou na música, ou na pornografia, ou na mentira, ou nos jogos, enfim. Lugar de paz, lugar onde se apegar, se encontrar, relaxar. Lugar de esperança, porque esperança é isso. Esperança é algo que nos traz alívio para a alma. Esperança é algo que nos traz segurança em momentos de desespero. Esperança é algo que tanto nos falta. E esperança tem a ver com aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Futuro que não está nas mãos de nenhum de nós. As pessoas aí fora, longe do Senhor Jesus, não sabem de como será o seu futuro. Mas nós sabemos. Nós podemos conhecer em parte aquilo que será de nós, e será em nós, e será conosco, naquilo que nos aguarda no tempo futuro. Muito bem, vamos tomar as nossas Bíblias, e o objetivo hoje, então, nessa última mensagem dessa série que eu denominei Conheça a Sua Bíblia, a última mensagem é a exposição do livro de Apocalipse, que significa revelação, tirar aquilo que está oculto e jogar à luz. Apocalipse vem da palavra grega apocalipto, que significa tirar para fora alguma coisa que está escondida. Você abre um baú, abre o baú e revela o que está lá dentro. Em grego isso é apocalipto. Por isso Apocalipse é uma revelação. Em várias línguas, o nome desse livro é Revelação. Como nas Bíblias em inglês, por exemplo, em inglês não existe Apocalipse. Existe Revelação, é o último livro da Bíblia, se chama Revelação. Porque é isso que o livro quer nos trazer. É uma revelação sobre aquilo que está por vir sobre cada um de nós. Okay? Quem é que escreveu esse livro? Antes de nós olharmos para os textos. Bem, nós sabemos que o apóstolo João foi o autor desse livro. Ele foi o último apóstolo a morrer. Ele foi o único que não morreu assassinado ou não morreu de morte matada, como diz um poeta brasileiro. Ele foi o único que morreu de morte natural, pelo que escreveram os pais da igreja, os primeiros pastores da igreja primitiva. E ele escreveu esse livro por volta do ano 100, na ilha de Patmos. É de lá que ele escreveu. Eu trouxe esse mapa aqui para vocês mais ou menos terem noção. Eu sei que está meio distante, não é? Só para vocês mais ou menos perceberem, onde está o quadrado vermelho aqui no canto direito é a cidade de Colossos, para a qual Paulo escreveu aos Colossenses, mais à esquerda a cidade de Éfeso, uma grande cidade, muito famosa na antiguidade, e reconhecida pelos filósofos que de lá saíram, a cidade de Éfeso, para onde Paulo escreveu a sua epístola aos Efésios, que será o próximo livro que nós estudaremos aqui nos domingos à noite. E um pouquinho mais para o lado, tem uma ilha lá no meio do mar grego, chamada Patmos. A ilha de Patmos. Ela é muito pequenininha, mas João ficou preso aí durante bastante tempo. Era uma ilha naquela época muito rochosa, e ainda hoje é. Tem algumas imagens aqui. Hoje, obviamente, tem algumas casas, é ponto turístico, porque foi de onde o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. Então muita gente visita essa ilha hoje. Mas é uma ilha pequena e muito rochosa.
Antigamente ela era totalmente inabitável. Mas hoje, devido às tecnologias que a engenharia e os homens dispõem, é possível que pessoas morem aí, façam turismo nesse lugar. Bem, aliás, o apóstolo João recebeu uma revelação do Senhor Jesus. E ele disse que foi uma visão. Ele não saiu daí. Como Paulo diz numa de suas epístolas, que ele também foi elevado aos céus, ao terceiro céu, que é um dos nomes para o lugar onde o Senhor Jesus hoje está, o céu dos céus, né, o próprio céu. E Paulo fala que ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. Deus só o sabe. Mas é possível que com o próprio corpo Paulo tenha sido levado para lá. Isso a gente não sabe, nem o próprio Paulo ficou sabendo. Mas João tinha certeza que ele não foi levado no corpo. Ele teve uma visão. Na ilha de Paulo ele teve uma visão. E no início dessa visão, do livro do Apocalipse, Jesus fala com ele, dizendo para ele que ele deveria escrever uma carta para 7 igrejas. 7 cartas, melhor, não é? Para 7 igrejas. E essas 7 cartas estão no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Nós não estudaremos o conteúdo delas agora, não é o objetivo meu hoje à noite, mas as igrejas para as quais Jesus envia uma carta são essas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muitos estudiosos dizem que cada uma dessas igrejas representa um período da história do cristianismo. Outros estudiosos dizem que cada uma dessas igrejas representa a igreja de Jesus, de sempre. Por exemplo, hoje nós encontramos igrejas como Filadélfia, por exemplo, uma igreja saudável e fiel. Mas também encontramos igrejas como a de Laodiceia, onde Jesus está do lado de fora. E ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. E isso ele disse para uma igreja, não foi para um perdido. A gente usa esse versículo para evangelizar e está errado, porque esse versículo saiu da boca de Cristo para a igreja em Laodiceia, que adorava a Deus com Jesus do lado de fora dos seus corações. Então, cada uma dessas igrejas, de certo modo, representa cada um de nós. Como é que está a nossa vida perante Deus? E por que João escreveu? Por que o Senhor Jesus levou João a escreverem a essas igrejas fiéis e infiéis? Ou seja, homens e mulheres fiéis e infiéis. Por quê? Bem, as fiéis, para que elas perseverassem, para que elas se mantivessem fiéis. E para as infiéis, para que elas se arrependessem da sua infidelidade. Se arrependessem, se convertessem, passassem a ser fiéis e perseverassem na fidelidade. Por quê? Por causa do fim da presente criação. O Senhor Jesus deixa claro que o motivo dele, ao revelar Apocalipse para João, era de que a presente criação terá um fim. Só um parênteses aqui para o Elias e para a Mara. A hora que começar a escurecer, vocês começam a acender a luz, tá? Pode pipocar a luz, senão os irmãos vão conseguir ler na Bíblia. É mais para que vocês consigam enxergar tudo que está aqui. Então, fechando parênteses, voltando aqui para a pregação, isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, para você e para mim, para cada um de nós. Essa criação que nós conhecemos terá um fim. Essa criação que hoje conhecemos, em que vivemos, terá um fim. Quando o Senhor a criou, ela era perfeita. Ela era perfeita. Mas quando o homem cometeu o primeiro pecado, ela passou a ser imperfeita. Por causa do pecado do homem e também por causa daquilo que o pecado do homem fez para ela. E ainda hoje, os homens têm destruído essa criação. E por fim, Deus vai terminar de destruí-la. Vai terminar de fazer aquilo que a gente começou e continua a fazer, destruindo a criação. No livro de Apocalipse isso fica muito claro e nós iremos ver os textos daqui a pouquinho, quando essa destruição se dará entre nós. Mas a promessa e a garantia é que Deus irá restaurar esse mundo. A destruição virá. E Deus há de terminar com aquilo que o homem começou. Destruir esse mundo. E o fará, destruindo por completo a criação, a fim de restaurá-la naquilo que Apocalipse chama de novos céus e nova terra. O Senhor Jesus revelou para João na ilha de Pátimos que ele está criando um novo céu e uma nova terra. O Senhor Jesus revelou para Tomé
E para os 12 apóstolos, nos dias anteriores à sua morte, ele disse em João capítulo 14, eu vou preparar-vos lugar. Vamos olhar para esse texto, meus irmãos, quando o próprio Senhor Jesus promete aos seus discípulos de que ele iria para algum lugar que não estava pronto. Razão pela qual ele disse que ele estava indo para preparar aquele lugar. Eu já acho que precisa começar a acender a luz, não é? O que vocês acham? Aí melhorou um pouquinho. Obrigado, Mara. Isso, agora já dá para enxergar melhor aqui. Veja João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Essa palavra preparar nos mostra que o lugar ainda não está pronto. Se você diz para o seu filho que você que é mulher, não é? Mãe, eu estou com fome, o almoço está pronto. Não, eu estou preparando. Ou você vai para casa para preparar a janta. Ou você vai preparar alguma coisa que você está por fazer. Por quê? Porque você espera que aquilo esteja acabado, esteja pronto para ser usado, ser comido, enfim. Não só João, mas outras passagens da Bíblia nos apontam que Jesus é o construtor e edificador dessa cidade santa chamada de Nova Jerusalém, para a qual todos os santos irão morar. Alguns possivelmente não irão morar nessa cidade. Alguns possivelmente ficarão longe da mesa do Cordeiro. Mas esse é outro assunto difícil e que não há condições de nós entrarmos hoje à noite por causa da limitação do tempo aqui do estudo da palavra do Senhor. Mas a certeza é, Ele está preparando esse lugar. E quando estiver tudo pronto, e a gente não sabe se já está pronto ou não, mas a certeza que Ele dá é que Ele vai voltar. E vai voltar para nos levar, para que aonde Ele está nós possamos estar também, nesse novo lugar. Ou seja, haverá um novo céu e uma nova terra. Deus irá restaurar todas as coisas. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 1 e 2, sobretudo, que por causa do pecado do homem, a terra geme e sofre por causa do nosso pecado. Por causa daquilo que nós temos trazido a essa presente criação. E a própria terra aguarda a redenção. Será que a redenção não é apenas do ser humano? Será que a redenção não diz respeito apenas à obra que o Senhor Deus tem por fazer em nossa vida? O que redenção tem a ver com a terra, com o mundo? Por que Ele diz em sua palavra que o próprio mundo, a própria criação, aguarda esse dia da sua redenção? É exatamente pelo fato de que todas as coisas serão restauradas nesse dia quando o Senhor Jesus voltar. Eu gostaria de entrar agora no livro de Apocalipse, então vá comigo, por favor, lá. Nós iremos analisar várias passagens desse belo e grande livro. Tem um carro com farol ligado, placa CKT 3750. Farol está ligado, Elias veio informar aqui para a gente. Bem, eu quero trazer para vocês agora um esboço do que é esse livro. A parte inicial é essa que a gente vai ler agora. Capítulo 1, versos 1 a 8. Eu vou colocar o esboço todo aqui no telão para os irmãos. Diz assim, Apocalipse 1, de 1 a 8. Revelação, em grego isso daqui é Apocalipse, não é? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele
a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? O que significa eu sou o Alfa e o Ômega? O que são Alfa e Ômega? São duas letras gregas, que é a língua que foi escrita essa carta. Alfa é a primeira e Ômega é a última. A primeira e a última, como A e Z para o nosso alfabeto. Para o alfabeto grego, a primeira e a última são Alfa e Ômega. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Eu sei de todas as coisas. Por isso eu posso revelar a vocês um pouco daquilo que vai acontecer. Porque é importante que vocês saibam. É muito importante que vocês saibam. E aí então ele passa a primeira visão, que é a visão que João tem ali do céu. E aí depois eles escrevem, o João escreve para 7 igrejas, capítulo 2 e 3. E é curioso que Jesus diz assim, ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Aí ele diz lá o que tinha que escrever. Ditando mesmo, João escreve. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quem é o anjo da igreja? Já brincaram muito com isso, né? Que eu sou um anjo gordinho, baixinho, careca, né? Barrigudinho. Porque o anjo é um pastor. A palavra anjo em grego significa mensageiro. Angelos, é mensageiro. Aquele que leva uma mensagem de alguém para outro alguém. Esse é o significado da palavra anjo. Mas também se designou chamar de anjos, mensageiros, aqueles que vêm de Deus para cuidar da gente. Para nos livrar e para outras coisas também. De modo que naquela ocasião o Senhor Jesus olhou para aqueles homens e os chamou de anjos. Mas não é para brincar com isso e ficar me chamando de anjo, tá? Nem com o Diego. A gente não é anjo, a gente é homem que nem vocês. Mas essa é a palavrinha que eles brincam, né? Alguns pastores até usam isso de uma maneira errada, falando, não, eu sou o anjo do Senhor. Então toma cuidado porque eu tenho uma asa e eu, não é qualquer coisa, posso usá-la contra você, né? Não tem nada disso. A gente não é diferente de ninguém. Mas o Senhor Jesus reconhece que se ele tem que falar com a igreja, ele procura o anjo dela. Se ele tem que falar com Tiatira, ele vai falar com o pastor para que o pastor fale com a igreja. Ele não vai falar com o membro da igreja, ele vai falar com o pastor da igreja. Ele tinha mensagem para 7 igrejas da Ásia. E ele ordena que João escreva uma carta para esses pastores, para que eles compartilhem com a igreja. É assim que o Senhor escolhe. É por isso que o Senhor vocaciona homens para serem esses pastores que são aqueles que trazem a mensagem de Deus à sua igreja. Bem, e a partir do capítulo 4, no capítulo 4, João tem uma visão da sala do trono, e ainda é tudo adoração, não é nada do futuro, é tudo do presente. E um pouquinho da visão futura da adoração nesse novo céu e nova terra. Mas nada ainda do que vai acontecer no mundo presente. Capítulo 4 é uma visão de adoração, de como é que Deus é adorado lá, diante do trono de Deus. Como é que é a adoração lá? Se você tiver curiosidade, você pode ler lá. Não é o meu foco hoje à noite por isso, porque não diz respeito à mensagem principal do livro. Mas a mensagem principal do livro, apagou aqui, começa no capítulo 5, quando é dito de um rolo selado com 7 livros. Abra comigo, por favor, aí no capítulo 4 mesmo, ainda no capítulo 4 de Apocalipse. A visão do trono de Deus. O capítulo 4 termina com o versículo 11 que diz, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Isso é a adoração que acontece diante do trono. E aí no capítulo 5, verso 1, nós lemos assim, Eu vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apenas até aqui. Todo esse texto é muito bonito. Mas o que são esses 7 selos, esse rolo selado, não é? Esse livro selado? Bem, esse livro, ou rolo, porque os livros na antiguidade eles eram em rolos, não é? Contém todos os julgamentos que virão sobre o mundo. Alguns acreditam que os julgamentos já começaram a vir. Eu tenho a impressão que ainda não como virão de fato, porque eu acredito que a coisa vai ser muito pior do que aquilo que a gente já tem visto. Não que tragédias não estejam acontecendo. Elas sempre aconteceram e recentemente, curiosamente, tem acontecido mais do que o normal. Mas ainda assim, eu não creio que se comparam com o tamanho de sofrimentos e tragédias que virão quando esses dias que Apocalipse trata chegarem. Quando esses dias chegarem, então, a terra verá sofrimento como nunca houve em toda a sua história. Ela será como uma mulher grávida, nos últimos dias da sua gestação, tendo já as suas dores de parto. Será um momento de grande sofrimento. E nesse livro, então, estão contidas todas essas revelações. 7 selos é igual a algo totalmente desconhecido. E esse selo não é aquele selo que você coloca na carta. São os selos que os reis antigamente colocavam. Como é que era o selo? O rei tinha um anel com a marca da sua monarquia, do seu reino, e eles traziam uma espécie de massa, às vezes eram com outro elemento, mas via de regra era uma massa. Colocava-se aquela massa numa carta e o rei colocava o seu anel. Ficava selado. Ninguém podia alterar aquilo, nem mesmo o próprio rei. Era algo inalterável. Ninguém podia mudar aquilo. E esses reis fechavam e ninguém podia quebrar aquilo. Se quebrasse, poderia morrer. E alguns selos eram realmente inquebráveis. Apenas com alguns instrumentos específicos podiam quebrar aqueles selos. Esses 7 selos, e o número 7 é um número no livro de Apocalipse que simboliza a perfeição, demonstra que ele estava completamente inacessível a todos os seres humanos. Ninguém poderia conhecer o que estava ali. Apenas aquele que é o soberano sobre os reis da terra. Apenas o Senhor Jesus. Muitos acreditam que esse rolo é aquele que Ezequiel também viu e falou lá no seu livro, no capítulo 2, versos 9 e 10. Se você puder, vá comigo lá, eu gostaria de ler esse texto. Lá em Ezequiel, capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Ezequiel provavelmente trata desse mesmo rolo que a João é revelado no Apocalipse. Ezequiel 2, 9 e 10, nós lemos assim. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Esse livro, esse rolo, é algo que o próprio Senhor Deus revela a Ezequiel. Ele não lê esse livro, mas ele percebe, porque a ele foi revelado isso, coisas que virão sobre os homens e que serão de grande sofrimento. Sofrimentos, como ele diz aí, suspiros, lamentações e ais. Ais seriam gritos de grande dor e desespero, tragédia de fato. A maioria dos estudiosos bíblicos associam esse livro aqui com aquilo que está lá em Apocalipse. Principalmente no capítulo 6, para o qual eu convido você a abrir agora. Volte a sua Bíblia comigo para Apocalipse, agora no capítulo 6. Porque no Isaías, no capítulo 6, Apocalipse no capítulo 6, esses juízos estão descritos. E brevemente eu gostaria de comentá-los aos irmãos. Perceba. 6:1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Essa é a primeira visão do primeiro selo. Alguém vem num cavalo branco. O cavalo branco era o cavalo que o rei montava quando ele voltava das campanhas militares como vitorioso. Ele entrava nas cidades sobre um cavalo branco. Isso nos demonstra que Jesus vem como um vitorioso. Ele traz consigo a vitória e os despojos de uma guerra. Guerra que hoje você e eu vivemos. Guerra que Paulo
fala lá em Efésios 6. Uma grande batalha espiritual. E lá em Efésios 6, Paulo, usado por Deus, diz que nós temos que nos vestir da armadura do cristão. Couraça da justiça, capacete, escudo, sapato, roupa, armadura. Porque estamos em uma batalha espiritual. O cristão nesse mundo vive em meio a uma grande batalha contra o inimigo das nossas almas. Apocalipse fala de um grande dragão que está nesse mundo querendo destruir as nossas vidas. E que luta contra uma mulher, que no Antigo Testamento era Israel e hoje é a igreja. A noiva de Cristo, a mulher de Deus, como ele a chamava. A sua mulher, sua noiva, sua esposa, como ela é tida no Antigo Testamento. E esse dragão luta contra a igreja, luta contra nós. Mas essa visão é a primeira, de que ele vem como vitorioso. E essa batalha vai acabar. Nós não teremos mais dor, mais lágrimas, mas esse sofrimento de você se perceber pecando. Você ser tentado e ceder à tentação. Mentiu, cobiçou, traiu, adulterou, roubou, xingou, falou palavrão. Falou o que não devia e depois se arrependeu. Não vai ter mais isso. Por quê? Porque nós teremos um novo corpo. Ele diz isso em 1 Coríntios 15. E também porque o dragão será destruído. Bem, aí o segundo selo. Não dá para a gente falar mais. Porque se eu for me empolgar aqui, meus irmãos, eu vou até ao meia-noite de quarta-feira. Ok? Mas vamos lá, o segundo selo, verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado, preste atenção, tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Espada é o símbolo de morte na literatura apocalíptica. Haverá grande matança. Bem, aí o terceiro selo fala de uma balança em suas mãos. Veja o verso 6. E ouvi uma como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, preste atenção nisso. Uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Sabe o que significa isso? Que o alimento será extremamente caro. Essa medida aqui de trigo por 1 denário era um absurdo de caro. Ninguém comprava uma medida de trigo. Era como se você fosse comprar um pouquinho de trigo por R$200. Ou uma medida de farinha, 3 medidas de cevada, como está aqui, 3 medidas de cevada, por R$2.000, alguma coisa assim. É algo extremamente absurdo o custo, o que nos demonstra que haverá fome na terra. E o pouco alimento que existir será caro demais e inacessível a muitos, o que gerará fome e morte em praticamente todo mundo. Também sofrimento e ai. Aí o quarto selo. O cordeiro abriu 4 selos, sempre inicia da mesma maneira. E aí verso 8, olhei e eis o cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Nós não sabemos como isso se dará, mas a morte irá de um modo horrível reinar nesse mundo. E de uma maneira trágica, não como hoje se vê, mas de uma maneira assustadoramente trágica. 5º selo. Verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas, perceba isso, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Sabe quem são esses? É aquele pastor que, agora no final da década de 90, antes do ano 2000, estava voltando lá na Indonésia para casa com o filhinho dele, pararam o carro para dormir, porque ele estava com sono, né? Para não bater o carro. E um grupo de muçulmanos vieram e atearam fogo no carro e morreram pai e filho. É aquele cristão que o vídeo está no YouTube para vocês verem, quando um cristão é pego por um muçulmano, num dos países africanos onde isso acontece, e ele é degolado diante das câmeras. Não sei se você já viu esse vídeo. E o cristão ali, firme, resoluto, aparentemente com uma aparência muito pacífica. Eu nunca vi um homem ser degolado, a primeira vez foi nesse vídeo. E é impressionante que ele começa a cortar com essa faquinha de cozinha, cortar, até a última partezinha, que é um pedaço da pele aqui, que ele parecia que não saía, ele corta, ele puxa a cabeça e levanta, gritando, grande é Alá, não é Alá Akbar, Alá Akbar. Em árabe, Alá é grande, Alá é grande. Esses cristãos aqui estarão ali.
Aquelas igrejas na Nigéria que ainda hoje são queimadas com os cristãos dentro dela. Muçulmanos que cercam a igreja, jogam gasolina e tacam fogo e não deixam ninguém sair. Ou outros que são pegos e levados para fora da cidade e são apedrejados e surrados com pedaços de pau. E quando eles já estão meio tontos e sem conseguir se levantar, também são embebecidos de gasolina e tacam fogo nele. Não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje, milhares de cristãos morrem por ano. No século passado, o século XX, foi o século em que mais morreram cristãos em toda a história da igreja. As Missões Portas Abertas revelaram um dado, junto com outras organizações que estudam a história da igreja, nos mostrando que em 1900, do ano 0 a 1900, morreu menos gente do que de 1901 a 2000. O século XX conheceu mais mártires do que todos os primeiros 19 séculos da história da igreja, principalmente aqueles que morreram debaixo de regimes marxistas, como na antiga União Soviética, como na China e em outros países do mundo. Em Cuba, onde milhares de cristãos morreram e ainda morrem. Eu já testemunhei para vocês que um pastor amigo meu, eles me convidaram para ir junto, ficou preso lá e sofreu lá, isso 1 ano atrás, pelo simples fato de ter ido lá pregar a palavra. Porque ali é proibido isso. Você sabia que em Cuba é proibido pregar a palavra? Você só prega a palavra se o governo cubano te autorizar. Porque aí ele cerceia a tua palavra. Ele só permite que você fale aquilo que não fere os princípios comunistas, leninistas, stalinistas. Cada hora eles falam que eles são uma coisa. Mas no fundo é tudo marxista. Nenhum regime matou mais cristãos porque eles são inimigos do cristianismo. Enfim. Mas não foi só o marxismo. O nazismo matou milhares de cristãos. Não só o nazismo, o islamismo tem matado milhares de cristãos. E nunca nós conhecemos tantos mártires como no tempo em que vivemos. E todos esses que têm morrido no tempo em que vivemos, estarão diante do trono do Cordeiro, protegidos e guardados. Meus irmãos, a gente vive na ilha da fantasia. O Brasil não conhece essa realidade que o resto do mundo já conheceu, principalmente fora das Américas. Aqui nas Américas foram poucos os focos, mas também que já acabaram. Cuba não mata mais cristão, apenas prende e bota medo. Mas em épocas antigas assassinavam cristãos. Graças a Deus não fazem mais isso, apenas bota medo. Mas em muitos lugares da Europa, leste europeu e Ásia, e principalmente África, ainda hoje, milhares, e eu não estou exagerando, de cristãos morrem por ano. Milhares. Mais do que os cristãos morreram na perseguição do Império Romano, no início da igreja primitiva. Não dá nem para comparar. Lá na igreja primitiva foram poucos comparado com os cristãos que morrem hoje. Vocês irmãos precisam acompanhar isso. Os irmãos sabiam de tudo isso que eu estou falando? Os irmãos deveriam saber. Entrem na internet, no site das Missões Portas Abertas e outras. A Missão Mais, cujo o líder, fundador, esteve conosco há 1 ano atrás, o Márcio, lá de Vitória, no Espírito Santo. Lembra que ele esteve conosco? Falando sobre o Sudão. Eles estão recebendo vários cristãos da Síria recentemente, que fugiram de lá por causa da perseguição do governo sírio contra os cristãos. Estavam matando cristãos lá também. E toda aquela guerra civil na Síria, e eles conseguiram trazer, tem um monte de sírio lá em Vitória, no Espírito Santo, protegidos e guardados. Mas muitos morreram lá. Tem várias missões por aí para ajudarem a gente a conhecer e orar por toda essa situação. E aqui em Apocalipse 6, no verso 9, nós lemos: quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essas pessoas serão recompensadas pelo nosso Deus. Essas pessoas estarão protegidas e guardadas naquele grande dia. E veja verso 10, clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada a vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Na revelação de João aqui,
E João, no ano 100, já tinha visto muitos amigos morrerem. Ele ficou sabendo que Paulo também foi decapitado. Ele ficou sabendo que Pedro, companheiro dele de apostolado, foi crucificado. Que André foi crucificado em forma de X e Pedro de ponta cabeça. Ele ficou sabendo de tudo isso. E Jesus revela, muitos outros vão ser martirizados. E ainda hoje nós vemos isso. E aí no 6º selo, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. E a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos a face daquele que se assenta no trono e a ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? O grande dia da ira. E quem é que pode suster-se? As coisas só irão piorar, não irão melhorar. Aí, no capítulo 7, ele fala de alguns que irão evangelizar, a visão dos glorificados. E no capítulo 8, ele chega no último selo, o 7º. Veja no capítulo 8. Verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Cerca de meia hora. E o céu é um lugar de adoração. De gente, homens e anjos. De barulho. Mas houve cerca de meia hora silêncio no céu. Então eu vi 7 anjos, que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Daqui a pouco eu vou falar bastante sobre esses 7 anjos aqui. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo saiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O último selo desata outras 7 coisas, que são as 7 trombetas. O último selo diz, não acabou, tem mais 7 coisas a serem reveladas, que são as 7 trombetas. Agora então o que a gente vê são, a visão dos 7 anjos com as suas 7 trombetas. E trombeta é instrumento de batalha, a gente não pode esquecer isso. A trombeta era o que dava o sinal para a batalha na antiguidade, assim como, hoje não é mais tanto assim, não é? Hoje eles usam outros instrumentos tecnológicos aí, eletrônicos mais modernos. Mas na antiguidade, dependendo do toque que a trombeta dava, o exército ia, parava, recuava, dispersava, enfim, tudo pelo toque da trombeta. Quem serviu tiro de guerra aqui, ou quem fez exército, sabe do que eu estou falando, né? Principalmente quem fez no tempo em que eu fiz para trás, não sei se ainda hoje eles usam trombeta, mas na minha época usava, né? Enfim, 7 trombetas e 7 anjos. Meus irmãos, 7 anjos. Esses 7 anjos, eles são muito mencionados no livro de Apocalipse. E os livros da tradição judaica também mencionam esses 7 livros. Não os livros que estão na Bíblia, porque os judeus não liam só a Bíblia. Eles tinham a Bíblia como palavra de Deus, mas eles liam outros livros também. E nesses outros livros, falavam de 7 anjos chamados de arcanjos. 7, dá até o nome deles. Por exemplo, o livro de Tobias, capítulo 12, verso 15, que a Igreja Católica mantém nos seus livros, embora a própria Igreja Católica reconhece como apócrifo, ou seja, não inspirado, mas mantém porque faz parte da tradução que os judeus do Antigo Testamento têm. Em Tobias 12, 15 fala de 7 anjos. Ou melhor, arcanjos que assistem à presença de Deus e possuem na hierarquia dos anjos uma superioridade sobre os demais. E também o livro de 1 Enoque 20, que não está nem na Bíblia Católica, é um livro apócrifo que não está nem lá. Apócrifo significa não inspirado, ok? Apócrifo não significa falso. Falso é pseudepígrafo. Apócrifo significa não é inspirado.
mas era reconhecido, os judeus acreditavam naquilo que estava ali. Pois bem, em Enoque 20, de 1 a 7, fala desses anjos. Eu curiosamente fui ler lá, e fala do Uriel, Rafael, Raguel, não Raquel, bom, não é a Raquel, é Raguel, Micael, Saracael, ou Sariel, Gabriel e Remiel. E esses seriam os 7 anjos que assistem e que são chamados para eventos específicos demais. Um deles está no Novo Testamento, que é qual? Que é qual? O Gabriel, que aparece diante de Maria para anunciar a vinda do Cordeiro de Deus. E esses anjos, aparentemente, são aqueles que guerreiam contra o próprio Satanás e os maiores dos seus demônios. São aqueles mais fortes. E aqui, então, esses 7 anjos saem para tocar essas 7 trombetas. São como generais, tocando um instrumento de guerra para anunciar os momentos finais desse mundo que conhecemos. Eu não vou ler cada uma das 7 trombetas porque não dá tempo, depois por favor leia. Mas em cada uma delas a gente vê como, por exemplo, na segunda, capítulo 8, verso 8 e 9, o segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar. A gente não sabe se isso é um meteoro ou alguma coisa assim. Cuja terça parte se tornou em sangue. Terça parte do mar. Você imagina 1/3 de todos os oceanos ficar vermelho como sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Você imagina o fedor? Você já imagina o fedor? Quando eu morava no Rio de Janeiro, estudava lá no Seminário do Sul, uma vez aconteceu que um senhor esqueceu de jogar alguma coisa lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, e a cidade amanheceu com os peixes mortos. Passou na televisão, não sei se vocês assistiram ou lembram. E eu passei por lá. Vocês não imaginam o fedor que virou aquilo. Que é uma lagoa muito grande no centro do rio, com os peixes boiando, mortos. Você imagina 1/3 dos mares dessa maneira. Mas não termina aí. As outras trombetas dizem sobre homens que morreram, muitos homens que morreram, a terça parte das águas, mas também homens e a terça parte da terra. Homens que morrem, e enfim, outras tragédias que acontecem que não dá tempo da gente mencioná-las uma a uma aqui. Mas essa visão nos aponta para a morte dos homens, dos animais e dos peixes sobre a terra. Bem, aí depois, meus irmãos, no capítulo 12 a 13, nós estamos fazendo aqui apenas um panorama, nós temos a visão de uma mulher e de um dragão. E depois a visão de 2 monstros. Vá lá comigo no capítulo 12, né, em Apocalipse 12, verso 1, a gente lê assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso daqui é Israel, ok? Essas 12 estrelas são as 12 tribos. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Dar à luz a quem? A Jesus Cristo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, Satanás, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Só para explicar, 7 cabeças, cabeça é sinal de autoridade, ou seja, com toda a autoridade. 7 é toda, e cabeça, autoridade. E chifre? Chifre é sinal, na linguagem apocalíptica, de poder. Animais que têm chifre lutam com o quê? Com chifre. Já viu 2 alces brigando? Ou 2 touros brigando? Quando um touro vem na... né? Com chifre, sinal de poder. Ou seja, um grande dragão, Satanás, com grande poder, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, esses aqui são os demônios que caíram com ele, 1/3, não é, dos demônios, dos anjos do céu. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, presta atenção, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Trono de quem? De Deus. O versículo 5 resume 33 anos de vida de Jesus. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o seu filho, filho daquela mulher, o filho de Israel, foi arrebatado. É quando Jesus é elevado aos céus, até o trono de Deus. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias.
A partir desse momento, então, a gente vê que o demônio, esse grande dragão, ele começa a guerrear contra a mulher, que a partir do versículo 13 vira a igreja. Vamos lá ver isso? Que o povo de Deus, que no Antigo Testamento era Israel, no Novo é a igreja. Veja o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca. Você já viu serpente abrindo a boca para dar o bote? Atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, que um veneno. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Você sabe quem são os restantes da descendência da mulher? Você e eu. Contra quem o dragão vem e luta. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Mar é costumeiramente a figura dos povos na linguagem apocalíptica. A mulher então se põe diante dos povos e o dragão luta contra ela como com uma serpente que lança o seu veneno que mais parece um rio. Essa é a figura que está aqui. Há muita coisa que poderia ser dita. E eu me empolgo e tenho vontade de falar, mas não dá tempo. Então, vamos seguir. O texto continua falando de 2 monstros, meus irmãos. Veja aí. Capítulo 13. Vi emergir do mar. O que é mar mesmo? Os povos. Os povos. Vi emergir do meio dos povos, então do mar, uma besta, ou um monstro, que tinha 10 chifres. Chifre é poder. E 7 cabeças. Cabeça significa autoridade, domínio. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vira semelhante ao leopardo. Bem, aí ele vai descrever, eu não quero ficar descrevendo aqui. Mas essa é a figura do anticristo. Essa é a figura do anticristo. Mais adiante, a partir do versículo 11, ele fala da segunda besta, ou do segundo monstro. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres. Terra aqui é o paralelo de mar. É lugar dos povos também. 2 chifres. Parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Esse daqui é o chamado falso profeta. Já ouviu falar de lobo vestido com roupa... Não, é lobo vestido com pele de ovelha. É isso. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. Parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Exerce toda a autoridade da primeira besta, ou seja, do anticristo. E na presença da besta, o anticristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo. Cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, aparentemente, esse anticristo, João fala de muitos anticristos e que ele já está entre nós, o apóstolo João. É a figura daquele que se coloca no lugar de Cristo, mas haverá um com uma autoridade que nenhum outro até hoje teve. Esse homem, então, de certo modo, será ferido mortalmente, mas miraculosamente ele vai ressuscitar e vai reviver diante da vista de todos. O que fará com que muitos comecem a achar que ele é um Deus. E ele diz isso aqui. Verso 13. Também opera, essa é a segunda besta, né, o falso profeta, grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. O anticristo terá uma imagem, aparentemente uma estátua, e essa estátua vai falar. E essa estátua vai fazer com que aqueles que não adorem a ela morram. Eu não entendo isso. É difícil de compreender, mas essa é a impressão que se dá na visão que João aqui tem. E aí no versículo 16 até o 18, que é o mais conhecido, né? 16. A todos, os pequenos e os grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, ou seja, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ou 666, o famoso... Por que 666? Porque 7 é o número da perfeição. 6 é a quase perfeição. Ele chega à quase perfeição. Ele é um quase Deus. Na linguagem de Apocalipse, um anti-Deus. No sentido de se colocar no lugar de Deus. Mas ele não chega a ser 7, perfeito, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Muitos adorarão essas duas grandes forças, política e religiosa, que estarão sobre todo o mundo. Ainda não estão, mas estarão. Farão grandes sinais. E, bem, depois desse momento, eles recebem outras visões, que estão no capítulo 14. E aí, então, a partir do 15, ele tem a visão, depois das trombetas, não é? De das taças da ira de Deus. No capítulo 15, ele fala de 7 flagelos, 15 e 16, que descem, não é? Do trono de Deus, da cólera de Deus. Até 16, 21. E todas essas, todo o conteúdo dessas taças que é derramado, ainda assim é julgamento sobre julgamento. Será como as pragas do Egito. Lembra das pragas do Egito, quando Deus estava tirando o seu povo da escravidão? Mandou praga dos gafanhotos, o mar vermelho se tornou vermelho como um sangue, não é? Podre, os animais morreram ali também. A morte dos primogênitos. Essas foram pragas, foram julgamentos de Deus. Assim será também nesses últimos dias. Deus irá julgar a terra. Todas elas foram profetizadas no Antigo Testamento, essas justiças que virão sobre a terra, sobre o mundo. Esses flagelos e essas taças da ira de Deus revelam a ira de Deus contra a falta de santidade. Então, para você que acha que Deus é um Papai Noel maravilhoso, um vovô barrigudão, que vê você pisar, como eu já afirmei aqui, não é? Você entra na casa dele com um pé sujo de lama, pisa no sofá da vovó, e aquele vovozão fala, esse é o meu netinho. Não tem problema não, criança é assim mesmo. Se é na sua casa, sua mãe, você sabe o que ela faz com você. Mas na casa do vovô, tudo pode. Muitos acham que Deus é isso. Deus é um cara que tudo pode. Eu roubei, eu menti, eu traí, eu fiz o que não devia, mas no final, Deus é graça. Deus é graça sim, mas Ele é ira e justiça também. E se você acha que você vai encontrar graça, coloque na sua conta também a ira, porque é possível que você encontre ira também. A palavra de Deus que fala da graça de Deus, também fala muito da ira de Deus. E aqui ele fala dessas taças, 7 delas, flagelos, da ira de Deus contra a falta de santidade, contra a blasfêmia, contra a perseguição dos cristãos, aqueles que perseguem cristãos, e contra aqueles que obstinadamente não se arrependem dos seus pecados. A pessoa não se arrepende. Ela sabe que está fazendo coisa errada, mas não está nem aí. Ela não se arrepende. Não haverá graça para você. Escute o que eu estou dizendo. Eu não quero ser ruim aqui, nem porque é uma palavra dura isso. Eu queria ter palavras boas para te dar. Mas a palavra de Deus afirma para você que não haverá graça para você naquele dia. Não haverá perdão para você naquele dia. Para você que não está nem aí para se arrepender. Hoje, você vive o tempo da bonança. E aproveita. Eu digo para você, se você não se arrepende do seu pecado, aproveita enquanto está tudo beleza. Porque essa maravilha que o pecado hoje te traz, vai acabar. Vai acabar logo. Daqui a uns anos ela vai acabar. E o que virá sobre você não será graça e perdão, mas sofrimento e ira. Não duvide disso. A palavra de Jesus para a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, é: eu te aconselho. Jesus diz para eles, que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, e anel para colocarem nos dedos, e sandálias para colocares nos pés, para que não seja vista a sua nudez. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer que você se arrependa. Vestiduras brancas dizem respeito a alguém que se arrependeu dos seus pecados, e querem ficar limpo de toda a sujeira que tem vivido até aqui, e pecado que tem vivido até aqui, limpo. Anel no dedo
Significa nova aliança, compromisso com Jesus, nova vida. Sandálias nos pés significa que você não é mais escravo do pecado, mas agora filho de Deus. Porque o escravo não usa sandália numa casa onde existia escravidão na antiguidade. Somente os filhos usavam sandálias. Ele te diz, você terá sandálias. Você não será escravo de ninguém. Você será meu filho, minha filha. Eu te aconselho que de mim compre vestiduras brancas, anel para pôr no dedo e sandália para pôr nos pés. Porque senão eu venho. E venho com tudo isso que está descrito aqui. Não duvide. Na continuação, capítulos 17 a 20, Apocalipse vai só até o 22, então a gente já está chegando no final. Do 17 ao 20 ele fala da Babilônia, da destruição da Babilônia, da derrota do monstro, da derrota do falso profeta, ou seja, as duas bestas, e também da derrota do dragão, do capítulo 17 até o capítulo 20. No começo do 17 ele fala sobre a Babilônia, não é? Chamada também de grande meretriz. Ao longo de todo esse texto ele descreve ela. Veja no início do 17, depois a gente vai ver o 18 também. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, ou seja, a grande prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas, ou seja, sobre muitos povos, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrita um nome, um mistério. Essa aqui é outra mulher, tá? Não é aquela mulher que a gente leu antes, não. Essa aqui é outra. Essa aqui o nome dela é Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa mulher estava bêbada, diz o verso 6, com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. No capítulo 18, verso 9 diz, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Sobre ela choram, planteiam e tudo mais. A Babilônia foi a cidade fundada pelo bisneto do Noé, não é? Noé teve um filho chamado Cã, que teve um filho chamado Cux, e que teve um filho chamado Nimrod. E o bisneto de Noé, Nimrod, fundou a cidade de Nínive, a cidade de Recém. Recém era uma grande cidade do Egito. Nínive, que foi a capital da Síria, que foi um dos impérios mundiais. E ele também fundou Babel, que foi a capital da Babilônia. Babel e Nínive são conhecidas como as 2 cidades mais cruéis que já existiram no mundo, em toda a história da humanidade. E Nimrod foi o fundador delas. E ali em Babel começou-se a adorar falsos deuses e a falsa religião que até hoje permanece em todo o mundo. As religiões que botam o homem para longe de Deus e que fazem com que o homem troque Deus pelas coisas desse mundo. A religião que está no coração de muitos de nós, que fazem com que aquilo que nos satisfaz e alimenta não seja Deus, mas coisas desse mundo. Essa é a falsa religião. Esse é o fim da Babilônia, é construir para si mesmo uma torre, que o proteja, que o exalte, que o alimente, que o torne grande diante de Deus. Essa é a Babilônia do meu e do seu coração. É a nossa tentativa de querer ser famoso, grande, poderoso, independente, autossuficiente, autoproclamado. Pessoas que não estão nem aí para o conselho de ninguém, que se acham e que se alimentam do prazer que o pecado dá. Essa é a Babilônia no nosso coração. Essa é a falsa religião. Quando isso acabar, todo mundo que antes se alimentava do pecado vai chorar. Porque agora, se você quiser se alimentar, você só se alimentará de Jesus Cristo. Mas se Ele nunca esteve no teu coração, você vai chorar naquele dia. Você não vai ter prazer nele. E aquele que era o teu único prazerzinho vai ser destruído. Tudo vai acabar. E o teu fim será longe de Deus.
Aí, meus irmãos, a partir do capítulo 20, no 20, nós temos o juízo final. Vamos ler o texto do juízo final? Apocalipse 20, 11 a 15, 4 versículos. Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco. Só um parênteses aqui. Juízo do trono branco é igual a juízo final. O povão chama de juízo final. Apocalipse chama de juízo do trono branco. Ok? É a mesma coisa. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Ou seja, tudo já havia acabado. E não se achou o lugar para eles. Céu e terra. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Você vai estar lá no meio, porque você já vai ter morrido nesse dia. Postos em pé diante do trono. Você estará diante do trono de Deus. Então se abriram livros. E você vai estar olhando isso acontecer. Você verá quando os livros forem abertos. Eu te garanto que você verá quando os livros forem abertos pelo Cordeiro. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda grande destruição que os homens conhecerão. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A primeira morte é aquela que eu e você sofreremos no dia que a gente morrer. A segunda morte é aquele dia quando nós, depois de mortos, formos julgados pelo Cordeiro e formos lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda grande separação. Morte é separação. O segundo grande rompimento ou separação de Deus. Mas então, nós chegamos ao novo céu e à nova terra. E também à nova Jerusalém. No capítulo 21, a partir do verso 1, nós lemos sobre isso. Vi um novo céu e uma nova terra. Então, aqui eu já começo dizendo para você o seguinte. Se você sempre teve a impressão de que o céu é só um céu, esqueça. A Bíblia fala que é terra também. A Bíblia fala que é um novo céu e uma nova terra. Nós não viveremos num lugar etéreo, sabe? Num lugar como que um monte de dia a gente vai ficar sentado em cima da nuvem, sabe? Sem corpo, que nem fantasma. Sabe? Que nem fantasma sentado tocando harpa, que também vai ser uma harpa fantasma. E tudo vai ser fantasma. Não, Jesus falou que a gente vai ter um corpo físico lá. O nosso corpo será glorificado e será como o dele. Lembra que o corpo de Jesus ressuscitado, glorificado, era um corpo que as pessoas podiam tocar. Jesus comeu um peixe assado com os discípulos. O nosso corpo será assim. A gente não vai ficar voando, não. Ok? A gente vai morar numa nova terra. Então, pensem nisso. Há muita coisa para a gente aprender sobre isso. Verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Descia aonde, gente? Se a terra e o céu foram destruídos. A nova Jerusalém desceu sobre essa nova terra. A nova terra é uma coisa, a nova Jerusalém é outra que desceu sobre ela. É uma cidade nessa nova terra com um novo céu. Pois bem, continuemos. Desceu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Preste atenção nisso. Hoje, o Espírito de Deus habita em nós. Naquele dia, nós habitaremos em Deus. Será diferente, será completo. Hoje, o Espírito Santo vem e habita em nós. Somos a igreja do Senhor. Somos um pequeno fragmento da igreja, porque a igreja está espalhada por todo o mundo. Somos um pequeno fragmentozinho da igreja do Senhor. Mas esse Espírito habita em nós, igreja. Naquele dia, o Espírito não habitará mais no nosso coração. Mas nós, como igreja, habitaremos no próprio Deus.
Seremos como uma esposa unida ao seu marido. Paulo fala desse mistério no final de Efésios 5. Uma só carne. Eu não entendo isso, mas eu acredito que será assim. E tenho certeza que vai ser bom demais. O prazer que nós teremos estando completa e intimamente ligados ao nosso Deus, e marido e noivo, como ele é apresentado aqui, será, assim, infinitamente maior do que o prazer que um marido e uma esposa encontram no melhor momento do casamento. Você sabe do que eu estou falando. Aquele maior momento que o marido e a mulher têm no casamento não se compara com o melhor momento que a noiva de Cristo terá com o seu noivo na glória. Será um prazer eterno. Não dá para imaginar. Esse prazerzinho que a gente tem aqui hoje não se compara. Não se compara. Nesse novo tempo. Bem, o texto vai longe. Nova terra, novo céu, Nova Jerusalém é um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Eu já quero encerrar lendo alguns pequenos trechos aqui. Veja como será essa nova... Aliás, vamos ler ainda. Eu parei no verso 2, no verso 3. Aliás, eu parei no 3, verso 4 agora. E ele então, o noivo, o nosso Deus, verso 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ninguém vai chorar mais lá. Se você chora aqui hoje, louve a Deus porque nunca mais você vai chorar. Você não vai ter motivo para chorar mais. Nunca mais. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Sabe aquele medo que a gente tem quando alguém que a gente ama muito fica doente? Ou viaja, ou acontece alguma coisa e a gente fica com medo daquela pessoa morrer? Ou a gente mesmo fica com medo de morrer? Se você tem medo de morrer, espero que você não tenha, mas se você tiver, você não vai precisar ter mais. Porque não vai existir mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, tudo será novo. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, agora preste atenção, porque pode ser que você não desfrute nada disso. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, impuro diz respeito à imoralidade sexual, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Aquela segunda morte que eu falei agora há pouco para vocês. Verso 9. Então, veio um dos 7 anjos. Olha, eles aparecem o tempo todo, esses 7 anjos aqui. Que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Ou seja, ele mostrou você para João. Será que ele mostrou você para João? Será que você estava lá? Ele mostrou a igreja para João. Ele nos viu lá? Eu creio que sim. E ele continua, verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Lá naquela nova terra vai ter uma montanha. E a nova Jerusalém vai descer sobre ela. E a igreja vai estar lá. A qual tem a glória de Deus, essa nova cidade, não é? O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosinha, como pedra de jaspe cristalina. Aí ele vai descrever como é que é a cidade. Se tiver curiosidade, depois você lê aí. Ele fala do tamanho dela e de tudo mais, não é? Olha no verso 23. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Espera aí, haverão nações na terra? Porque ele está falando aqui da novo céu e nova terra. Lembra que as primeiras coisas já passaram? Lembra que agora é uma nova criação? E ele fala de uma montanha
fala da cidade santa descendo e fala que existirão nações e reis. Há muita coisa sobre o novo céu e a nova terra que a gente precisa estudar e aprender. E eu pretendo estudar isso mais para frente com os irmãos, se Deus me permitir e vocês me aceitarem. Vamos continuar aqui. E as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. A Nova Jerusalém terá portas. Pessoas entrarão e sairão dela. Verso 26, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí ele fala do rio no capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, aqui ele está falando da Nova Jerusalém, a cidade que desceu do céu. Está a árvore, na margem do rio está a árvore da vida. Então perceba, pessoal, como é que vai ser o céu que a gente fala? Vai ter rio, vai ter praça, vai ter árvore, vai ter montanha, vai ser uma cidade, vai ter rua, vai ter casa. Então não imagine o céu ser sentado na nuvem cantando que nem anjo. Você não vai ser assim. E muita gente acha que o céu vai ser chato porque vai ser um lugar etéreo dessa maneira. E que no inferno vai ser legal porque vai ter balada funk. Mulherada tudo sem roupa e cerveja de graça. E o diabo dando tudo para todo mundo lá. Meus irmãos, o céu será algo que nunca, jamais ninguém conheceu nesse mundo. O novo céu e a nova terra será um lugar maravilhoso demais. Onde nós viveremos sem pecado. Porque o homem foi criado para viver aonde? Quando Deus criou o homem, Ele o fez do pó da terra e o colocou para morar na terra, num jardim. Deus não criou o homem para viver no céu. Deus criou o anjo para viver no céu. Anjo voa, o homem anda. Anjo não come, mas homem come. Porque antes do pecado, antes da maldição, o homem comia, o homem bebia, o homem plantava, o homem vivia nessa terra. E foi para isso que Deus nos criou. E Deus há de restaurar a nossa situação. Como Apocalipse diz, o paraíso será restaurado. E nós viveremos numa situação de plena comunhão. Nós veremos a Deus. Nós veremos os anjos. Hoje eles estão ocultos. Nós não podemos vê-los. Eventualmente um ou outro percebe e vê anjos. Eu conheço pessoas que já viram anjos. Há pessoas que não viram anjos, mas outros viram anjos com elas. Hoje nós não conseguimos claramente toda hora percebê-los. Mas haverá um dia quando os veremos. Veremos o próprio Deus, a sua glória, o Cordeiro. Enfim, eu não vejo a hora de chegar esse dia. Verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Eu vou ler até o final agora. Contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que aguarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso não. Eu sou o seu conservo, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa, Nova Jerusalém, pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar a estas coisas, as igrejas.
Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo e a igreja dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Assim termina a palavra. A palavra termina nos assegurando a vinda de Jesus e nos assegurando que a nossa expectativa deve ser de aguardar e crer e esperar que breve Ele virá. Por fim, meus irmãos, o bem triunfará sobre o mal. O sofrimento terá fim. A terra será restaurada e um novo mundo, novos céus e nova terra, onde seremos todos muito felizes. Disso depende o nosso futuro, meus irmãos. O nosso futuro diz respeito à nossa esperança. E a nossa esperança é que está nas promessas do nosso Deus. Se podemos ter alguma certeza, a certeza é, Jesus vem. Hoje a gente não sabe quando, nem como. Ele falou, eu venho sem demora. A gente podia falar, Jesus já faz 2013, 2014 anos, né? Está demorando, tá não? Mas para a gente demora. Para Deus um dia é 1000 anos é um dia. Para Ele foi ontem que Jesus morreu e foi. Mas Ele diz, eu venho. E a gente tem que esperar cada dia como se fosse hoje. Ele vem. E Ele vem vencendo. Como um grande rei sobre um grande cavalo branco. Triunfando sobre todo o mal, sobre toda a desgraça, sobre todo o sofrimento, sobre toda a morte, sobre todos os demônios. E sobre tudo aquilo que um dia se chamou pecado e destruiu famílias. Matou, roubou e destruiu pessoas, famílias, vidas. Ele vem vencendo. E Ele convida a mim e a você que venhamos a Ele antes que Ele venha. Sabe num casamento quando a noiva vem, e depois ela para pertinho do altar e o noivo vem até a noiva para pegar ela da mão do pai? Porque a noiva entrou com o pai, via de regra é assim, né? A noiva vem com o pai. A gente está indo com o Espírito. Vai chegar uma hora que o noivo virá. E aí o Espírito nos dará ao noivo. Então o noivo nos levará e estaremos para sempre com Ele. Ele diz, quem quiser venha. Quem tiver sede, não do pecado, mas de mim, Ele diz, venha. E de graça eu darei a todos que quiserem. Se você se arrepende do seu pecado, ouve essas palavras, e está cansado dos pecados que você tem vivido, Ele diz, venha. Eu dou fim em tudo isso. Eu sacio a sua alma, alimento o seu coração, e você saberá o que é ter prazer em Deus, alegria e satisfação em Deus, como no mundo poucas pessoas têm, inclusive dentro das igrejas. A pessoa está na igreja, mas não tem prazer nenhum nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nas canções de Deus, no falar com Deus. Prazer está nas coisas do pecado. Mas Ele diz que é capaz de alimentar o coração daquele que quer ter prazer nele. E de que quer ficar com Ele não apenas 1 ou 2 horas de um domingo, mas querem viver com Ele por toda a eternidade. E eu vou terminar dizendo para você uma coisa. Pode ter certeza, se para você passar 1, 2, 3 horas por semana na presença de Deus é cansativo, o céu não é lugar para você. Se para você passar 1, 2, 3 horas é um lugar insuportável, e você não está nem aí quando você falta naquelas poucas horas na presença de Deus, não te fazem falta nenhuma. Você acha que o céu vai ser um lugar bom para você? Você acha que aquele lugar onde, pelos séculos dos séculos, você estará diante do Cordeiro, o adorando, se alimentando nele, tendo prazer nele, vai ser algo bom? Fuja do pecado. O pecado está aí, junto do dragão, a antiga serpente, que é Satanás, para matar, roubar e destruir você, e não trazer prazer para você. Ele te engana, mas Jesus te liberta. Jesus mostra a verdade para você. E se você vem a Ele, se alimenta dele, Ele te alimenta e sacia a sua alma. Ele mata a tua sede. E Ele faz com que de dentro de você nasça um rio. Um rio que te sacia por toda a eternidade. Esse é o Jesus que vem.
Esse é o Jesus que veio, do mesmo livro que profetizou que ele viria, do jeitinho que ele veio e nasceu no lugar que ele nasceu, e que profetizou que ele iria morrer do jeito que ele morreu, o mesmo livro que disse tudo sobre o nascimento de Jesus e a primeira vinda de Jesus, é o mesmíssimo livro que fala da segunda vinda de Jesus. Tudo há de se cumprir do jeito que ele disse. A nós cabe dizer, venha Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. O Alfa e Ômega, venha, Maranata, Senhor Jesus. Nós o aguardamos. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos cantar isso ao nosso Deus em oração.